Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui atrás tomar o meu solzinho matinal e provavelmente vocês vão ficar me vendo fazer careta ou tampar o olho assim, porque eu tô realmente tomando meu sol, que tá batendo um sol bem forte, tá bem de frente pra mim. Só que se eu mudar de lado, fica uma parede descascada. Daí eu não quero que vocês vejam a parede descascada. Quero que vocês fiquem aqui comigo, na natureza, se sintam aqui comigo no quintal de casa. Outra questão importante é que aqui do lado tem um prédio enorme. Então tudo que eu fizer aqui no quintal, eles vão ver diversas janelas aqui, mas eu espero que vocês aproveitem, porque hoje o vídeo vai ser com um papo um pouquinho longo. Eu quero contar pra vocês um pouquinho sobre a minha transição de carreira. Muita gente tem me perguntado se eu trabalho com alguma coisa além da produção de conteúdo aqui no canal e tudo mais. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha caminhada profissional. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho 27 anos. Eu sempre fui uma criança muito artística, assim. E eu acredito que todas as crianças são. Pelo menos da minha idade ou da minha geração, assim, muitas crianças tinham essa característica. Eu não sei hoje em dia como tá, mas pelo menos na minha época, a gente brincava muito. Como não tinha celular, a gente inventava mil e uma brincadeiras. Eu era aquela criança que reunia a família na sala, assim, pra eles assistirem a peça de teatro que a gente tinha criado. Levava todos os meus primos pro quarto pra gente ficar criando história. E por muito tempo, eu acredito que a minha avó, ela viu isso em mim, assim, e então ela me levou em uma agência de modelos. Eu participei de várias agências de modelos, eu não sei como fala hoje em dia, mas a primeira eu tinha uns 3, 4 anos, que inclusive eu participei de comerciais, assim, de TV, mas eu não lembro direito. Tive aula de teatro em uma das agências, eu lembro, foi muito divertido, era muito divertido. Eu lembro que o dia que eu cheguei nessa agência, que eu vi que tinha um lugar que era tipo um camarim, assim, com vários chapéus coloridos, várias coisas, assim, você ficava, tipo, eu fiquei tipo, meu Deus, que coisa legal, que divertido. Eu era a criança que escrevia carta pra ir no programa da Xuxa, sabe? Inclusive minha avó, esses tempos eu vi lá, ela tinha uma das cartas guardadas, que não foram enviadas, mas já foram enviadas várias. A minha avó que escrevia. Eu ia ditando pra ela e ela ia escrevendo, escrevia outras coisas também pra mandar pra Xuxa, porque eu queria muito ir pro programa da Xuxa. Quando você vai crescendo, eu sinto que na fase de criança, eu era bem extrovertida, não tinha vergonha, fazia muitas amizades. Mas quando você vai crescendo, acho que você vai perdendo um pouco isso, né? E se você não é estimulado, se você não convive num meio assim, eu acho que você vai perdendo essa característica. E aí também vai vindo outras questões, como bullying. Enfim, você passa pela puberdade, você muda fisicamente. Eu sempre fui muito magrinha, então na minha adolescência, assim, eu lembro que eu demorei muito tempo, mais do que minhas amigas, para desenvolverem. Então já era uma coisa que me deixava mais retraída, eu já tinha mais vergonha, não era mais tão espontânea quanto eu era quando criança. E eu acho que isso é um pouco normal. Enfim, como eu fui perdendo essas características, assim, não passava mais pela minha cabeça fazer nada nesse estilo. Uma coisa que eu sempre continuei fazendo foi desenhar. Então o desenho sempre teve presente na minha vida, assim. Eu sempre desenhei. Podia parar por um período, mas sempre quando eu me via em alguma situação, eu voltava a desenhar. Até lembro de uma fase da minha vida bem difícil que eu tava passando, que era ali dos 17 aos 18 anos, mais ou menos. Eu já tava na faculdade, 18 a 19, eu acho. Eu já tava na faculdade e eu tinha ficado uns 3 anos, assim, sem desenhar, e eu, de repente, me reconectei, assim, com o desenho e voltei a desenhar e tal, e isso foi muito importante, assim, pra mim. Mas eu nunca pensei em fazer nada relacionado a isso. Eu não sabia como trabalhar com isso. Quando as pessoas me perguntavam o que você gosta, o que você quer fazer de vestibular, eu realmente não sabia. Não sabia mesmo. Eu lembro que eu fui em várias feiras de profissões, assim, pra ter uma ideia, e eu lembro que nas feiras de profissões, você ia nos estandes. Não sei se vocês já foram em feiras de profissões, mas tem os estandes de todas as profissões, assim, da universidade, e você vai conversando com os estudantes daquela profissão. Então, eu lembro que eu fui direto, assim, quando eu vi o stand de artes, de teatro, e eu fui conversar, assim, com as meninas de lá, e os meninos também, né? E eu lembro que elas falavam muito bem, assim, do curso, elas adoravam e tal. Cheguei em casa naquele dia falando que eu queria fazer teatro. Aí a minha mãe falou, será que é uma boa ideia? Você tem que pensar em fazer alguma coisa que você vá conseguir um emprego depois, né? Então eu entrei na faculdade particular, usando programas do governo, né? Então eu usei o FIES. E, enfim, pra mim não tinha aquela coisa assim de fazer uma faculdade, sei lá, não gostei, daí eu paro, porque daí eu começo outra, faço outro vestibular, vou me encontrando e tal. Não teve muito isso não, meio que era assim,
fazer o vestibular, tipo, escolher bem, certeiro e trabalhar com aquilo. Então meio que eu sentia essa necessidade em mim. E eu fui a primeira pessoa da minha família a me formar. Então as pessoas não que colocavam essa carga em cima de mim, mas eu acho que eu mesma me colocava, porque eu sempre fui uma pessoa de querer agradar os meus familiares, sabe? Pra ver eles orgulhosos de mim. Uma coisa que eu lembro muito, assim, é toda vez que tinha o meu boletim, eu pegava e levava pro meu avô, e meu avô ficava, tipo, todo feliz que o meu boletim tinha notas boas, assim, na escola. Então, parece que eu mesma ia alimentando essa coisa de querer que cada vez mais a minha família fosse orgulhosa de mim, sabe? Então, quando eu fui nessa feira de profissões, né, e, enfim, cheguei em casa falando da faculdade de artes, não fui muito bem aceita na minha mentalidade, eu já mudei, assim. E eu fui de novo na feira e tal, e tentei me conectar com outras profissões. E eu lembro muito que eu gostei, assim, de fisioterapia, que tinha um menino lá que conversou comigo e ele falou muito bem, falou que trabalhava com crianças e tal, e eu gostava bastante, assim, na época. E eu fiquei assim, parece um curso legal, sabe? Também fiquei em dúvida em nutrição. Uma coisa assim, essas duas profissões. Porém, eu já tinha feito a inscrição para o vestibular de nutrição, pra vocês verem como eu não tinha noção nenhuma do que eu tava fazendo. Eu tinha feito a inscrição pro vestibular de nutrição na Federal e, ao mesmo tempo, eu queria fazer alguma coisa relacionada a artes, a teatro, que era algo que eu gostava, que eu achava que eu gostava. Só que quando eu trouxe isso pra minha mãe não achou uma boa ideia. Só que aí eu botei na minha cabeça que era fisioterapia, nada mais e me fazia querer outra coisa. Daí eu só queria fisioterapia e eu fiquei obcecada, tal, enfim. Na época que eu fiz o vestibular, não tinha fisioterapia na Federal aqui de Curitiba, tinha só no litoral. Então, pra mim ia ficar meio difícil. Então, meu Deus, eu fiz a cabeça dos meus pais na época pra, tipo, eu não quero fazer, pelo amor de Deus, eu não quero fazer nutrição, não vou fazer o vestibular da Federal. Acabou que eu nem fiz o vestibular da Federal, mas fiz outras faculdades particulares aí pra fisioterapia e acabei passando, né, na PUC, na Positivo, em outras também. E aí eu escolhi a Positivo, que na época ficava mais fácil pra eu chegar de ônibus. E aí, fiz lá, também foi outra parte da minha vida bastante nebulosa. Não consegui pelo ProUni, então a única forma de eu conseguir fazer uma faculdade era se eu passasse na Federal ou fazendo ProUni. E eu não consegui ProUni na época. E, enfim, eu entrei pelo programa do FIES e tal, financiei minha faculdade e fiz a faculdade de fisioterapia. E, gente, a faculdade, ela de fato é muito interessante. Tinha matérias que eu detestava, né, claro, porque eu acho que todo curso é assim, mas tinha matérias que me fascinavam, tipo, anatomia era uma matéria que também a professora era maravilhosa, ajudava demais, assim. Só que pro final da faculdade, que é quando você começa a fazer estágios, e você começa a entrar de fato naquele mundo, que é o mundo onde você vai trabalhar, eu fui fazendo eliminatórias, tinha vários estágio em várias áreas da fisioterapia. Gerontologia, que é a parte de idosos, nossa, não me lembro, era tão faz tempo. Gerontologia, neuro, e tinha clínica. E aí, entre a faculdade, também já tinha feito outros estágios, né, com pediatria, enfim, outras coisas. E eu fui fazendo por eliminatória, né, tipo, não, esse estágio acho que eu vou amar. Não gostei. Não, o próximo talvez eu goste. Não gostei. Próximo talvez eu goste. Não gostei. Tipo, gente, eu não gostei de nenhum estágio. Nenhum dos estágios. É claro, tinha aquele contato com alguns pacientes que, tipo, fazia diferença na minha vida. Eu gostava pelas pessoas, mas não do que a fisioterapia fazia em si, sabe? Tipo, pra mim. Eu achava lindo, é uma profissão linda, maravilhosa, eu tenho total admiração, mas pra mim não era algo que me pegava, sabe? Não era algo que me dava vontade de fazer. Enfim, eu tava terminando a faculdade, eu tava contando pra mim mesma diversas historinhas, porque eu precisava gostar daquilo, sabe? Tipo, eu tava me formando, eu tinha financiado a faculdade inteira, então eu não podia falar que eu não tava gostando. Então sempre quando me perguntavam, eu falava, nossa, eu amo, tipo, eu sou fã número 1, adoro minha profissão, maravilhosa. Até aí tudo bem, porque eu só tinha feito estágio, né? Não tinha ido pra mão na massa de fato. E aí eu me formei, consegui um emprego bem rápido, na verdade, que foi numa clínica de reabilitação, assim, de ortopedia mesmo. Então eu ia lá, atendia vários pacientes por convênio, então essa parte, eu nem vou entrar nessa parte porque é bem difícil, bem complicado, assim, não tem muita fiscalização, então a parte de remuneração é bem complicada, você tem que atender vários pacientes ao mesmo tempo, enfim, deixa quieto essa parte. Mas assim, na minha cabeça era aquilo, assim, sabe, tipo,
beleza, eu tenho que trabalhar com isso, eu me formei e tal. E aí eu comecei a pensar em outras áreas, assim. Tinha uma área que eu tinha tido uma matéria na faculdade mesmo, só que ela tinha sido muito breve e eu gostei bastante, que foi fisioterapia em saúde da mulher, ou fisioterapia pélvica, enfim. É uma especialidade que trata o assoalho pélvico, a musculatura do assoalho pélvico. Então, trata disfunções sexuais, ciência urinária, enfim, se vocês quiserem, deem uma pesquisada melhor sobre isso. É uma área super importante da fisioterapia, é uma área, assim, incrível, incrível. E eu pensei, por que eu não me especializo nessa área, né? E também é uma das áreas que mais paga, assim, dentro da fisioterapia, tanto particular quanto convênio, enfim. Eu fui atrás de uma pós-graduação, fiz a pós-graduação, me formei e comecei, antes mesmo de terminar a pós, a trabalhar em uma clínica de fisioterapia pélvica. Era uma coisa que eu gostava mais, porque eu atendia a maior parte das minhas pacientes eram pacientes mulheres, a maioria era gestante, que eu trabalhava muito com preparação de parto, essas coisas assim. Então era um contato que eu gostava bastante. Mas mesmo assim, eu não sei, gente, eu não conseguia gostar. E sempre contando historinhas pra mim de que, não, eu gosto, né? Eu só não gosto do dia a dia ali, da quantidade de tempo que eu trabalho, porque era bem, assim, pra eu conseguir ter uma boa renda, eu tinha que trabalhar bastante. Então eu trabalhava, tipo, saía de casa, porque eu morava longe, antes das 7 e voltava, tipo, depois das 8. De ônibus, então era muito, muito, muito cansativo, assim. No período do almoço, ao invés de eu almoçar, eu tinha que pegar o ônibus pra ir de uma clínica pra outra. Então, sei lá, me sobrava 15 minutos pra almoçar. Então eu almoçava super rápido, correndo, e já ia atender paciente. E foi uma época, assim, da minha vida muito, muito difícil mesmo. Eu lembro, assim, até me dá uma angústia, porque eu não tinha nem tempo. Gente, eu não tinha tempo pra absolutamente nada. E eu ainda tava fazendo a pós-graduação, então no final de semana eu ainda tinha que ir pra pós alguns finais de semana, né? Então era bem complicado. E eu lembro que nessa época eu morava com os meus avós e a minha avó tentava me ajudar das formas que ela mais conseguia. Fazer marmita pra mim sempre. Meu avô me levava no tubo, às vezes quando eu atrasava de manhã ele me levava no trabalho de carro, porque acho que eles viam também que isso era bem desgastante, assim, pra mim, sabe? Eu já tava namorando com o André, a gente foi morar junto, a gente alugou um apartamento, uma quadra do trabalho de uma das clínicas que eu trabalhava. E daí o plano era sair de uma das clínicas e ficar só nessa, porque daí, como eu tava mais perto, a minha vida ia facilitar bastante, né? Pelo menos, tipo, 1h30 de ônibus que eu perdia de manhã e 1h30 à noite pra voltar pra casa, eu não ia perder mais, porque ia estar do lado de casa. Então isso me ajudou bastante, assim, foi bem bom essa época. Eu fiquei, tipo, mais ou menos 1 ano e meio. E aí a gente começou a juntar um dinheiro. Eu nunca tinha viajado pra fora. A gente tinha comprado uma passagem na época na pandemia, só que não tinha conseguido ir e tal. Enfim, a gente conseguiu o reembolso da passagem, a gente falou, vamos deixar guardado esse dinheiro e aí a gente vai guardando mais pra fazer uma próxima viagem, né? Beleza. A gente foi guardando dinheiro e tal. E aí, um determinado dia, o André já viu que eu não tava feliz, mesmo morando perto do trabalho. E eu ficava pensando, gente, não tem mais que alguma história pra eu contar pra mim. Eu não gosto disso aqui que eu tô fazendo, sabe? Eu tava, visivelmente, eu não estava saudável. Sabe, assim, aquela sensação? Acho que quem já trabalhou um emprego tóxico ou difícil, assim, que não gosta, deve sentir. Eu não dormia à noite, ficava pensando nas coisas. E quando tocava o despertador pra ir trabalhar, me vinha aquela angústia, assim, que eu não conseguia nem tomar café de manhã. Aquele ambiente, aquele ar de chegar naquele ambiente me dava, tipo, muita, muita ansiedade. Então, eu e o André, a gente conversou, a gente tinha esse dinheiro guardado e ele falou, eu tenho uma ideia aqui e se você topar, a gente pode usar o nosso dinheiro pra abrir uma coisa. Resumindo, gente, tem muitas coisas no meio da situação, mas resumindo, nós abrimos uma loja de charutos. Sim, uma loja de charutos, uma charutaria. A gente vende vinho também, vende café, enfim, uma loja aqui em Curitiba. Por um tempo eu trabalhei nessa loja fisicamente, mas de uns tempos pra cá, a gente começando a conversar e ele também sempre me apoiou muito nessa minha parte artística, que eu sempre contei pra ele, sempre conversei com ele. Falei, eu acho que agora está na hora de eu tentar uma nova coisa pra mim. Eu queria muito trabalhar com alguma coisa que fosse relacionada à arte, mas eu não tenho a mínima ideia do que fazer, porque pra mim sempre teve na minha cabeça essa coisa de faculdade, enfim, que tem que fazer uma faculdade e tal, e eu não sabia muito bem pra onde ir, sabe? Eu sabia que eu gostava de desenho, gosto muito de arte, mas não sabia o que fazer com isso. Depois de muito tempo, conversando muito, tendo diversas conversas profundas com amigas, com amigos, com o André principalmente,
recentemente eu cheguei à conclusão de que eu ia abrir um canal no YouTube. Eu não sabia do que eu ia fazer um canal no YouTube, né? Eu não sabia do que, eu não fiquei muito em dúvida no começo, porque eu não sei desenhar perfeitamente, então não ia ser um canal de desenho, porque eu não tenho como ensinar as pessoas de algo que eu não sei, não tenho técnica. Eu não sabia pra onde ir, mas uma coisa que eu sempre consumia muito, que eu gostava muito, é vlogs. Sempre foi assim, eu amo. Então eu falei, eu acho que eu vou fazer isso, fazer o canal de vlogs e vou começar a fazer o curso de desenho, que era uma coisa que eu já tava na cabeça também, e vou começar a mostrar o meu processo com o desenho nesse canal. Então foi a partir daí que eu criei o canal, gente, e aí eu faço uma parte bem menor do que eu fazia antes na loja, pra conciliar tudo isso, né, conciliar o canal, conciliar o meu curso de desenho, conciliar outras coisas também relacionadas a isso, que eu também tive que aprender, né, gente, a gravar, editar minimamente, eu não sabia muita coisa, não sabia nada, nunca tinha feito isso. Então, por mais que os vídeos não sejam super bem editados, não sejam super, né, tipo assim, não super bem, eu faço o melhor que eu posso neste momento, mas eu não tenho um estilo de edição muito difícil, são coisas mais fáceis, assim, então por isso que vocês sempre me perguntam, Hillary, você trabalha com outra coisa além da internet? Sim, gente, a minha principal fonte de renda não é o YouTube, inclusive eu não recebi 1 centavo ainda do YouTube, tipo, eu já consegui monetizar o canal, tá caindo dinheirinho lá, mas eu ainda não retirei, a minha fonte de renda é da loja que eu tenho com o André. Então, às vezes, prefiro deixar claro isso pra vocês, porque acho importante, né, deixar isso claro, mostrar pra vocês a realidade, pra vocês também acabarem não se comparando, né. Hoje em dia, o meu trabalho com a loja é um trabalho muito mais simplificado, eu trabalho de casa, às vezes eu tenho que sair pra ir no banco, fazer coisas assim fora, mas eu tenho muito mais liberdade pra criar, pra fazer as coisas que eu preciso aqui do canal e tal. Agora também eu tô querendo começar a criar mais coisas também pro Instagram, e tudo isso demanda tempo, demanda criatividade e tal, e além disso eu ainda também tenho que conciliar com o curso de desenho, quero melhorar, né, no desenho, e já tive uma grande evolução, mas ainda falta bastante, né, pro que eu quero. Quero voltar, e inclusive comprei os materiais pra fazer cerâmica, eu quero esculpir algumas coisas, que tenho visto referências e tenho gostado muito. Basicamente é isso, gente. Eu estudei 6 anos, fiz faculdade de fisioterapia, fiz pós-graduação, ainda inclusive pago o meu financiamento da faculdade e, bom, como eu tenho, né, essa primeira e única até então fonte de renda, né? Eu tô fazendo os vlogs aqui despretensiosamente, não sei pra onde isso vai me levar, não sei se em algum dia eu realmente vou vender as minhas artes, se eu vou me encontrar de alguma forma. Eu entendi que alguma coisa eu precisava fazer. Tendo a possibilidade, tendo essa, como eu posso dizer, tendo esse privilégio, alguma coisa eu precisava fazer com isso. Eu não tô falando romantizando nada, falando que você tem que amar o que você faz, mas relaxa, gente, minimamente você tem que se sentir confortável fazendo aquilo, sabe? Não dá pra você ir trabalhar todo dia com aquela sensação que eu tinha quando eu ia trabalhar na fisioterapia e ficava me contando historinhas falando que eu tinha que gostar, que eu gostava e tal, e mentindo pra mim mesma. Não dá. Continuar contando a história aqui pra vocês, porque eu tava lá fora, só que do lado de um prédio, a minha casa, né, como eu tinha contado pra vocês, e aí foi uma pessoa lá na janela, ficou olhando, eu me senti intimidada. O que eu acho que fica dessa história toda, no final das contas, eu tenho muito orgulho, assim, de mim, por ter conseguido vencer a minha timidez, porque eu tinha muita, em relação a fazer vlog e tal, aparecer na internet falando, muito medo do que as pessoas iam pensar e tal. A minha vontade de fazer algo que me fizesse bem, eu acho que era maior, sabe? Então eu consegui perseverar nessa questão do vlog. A gente tá com 6.300 inscritos. É muita gente isso, muita gente que gosta do que eu falo, que tem interesse, né, nas mesmas coisas, e eu acho isso muito legal. A partir do canal eu tive contato com muitas pessoas maravilhosas. É uma comunidade muito bacana mesmo, que eu tenho muito orgulho, assim. Além do apoio do meu marido, né, de eu conseguir trabalhar de casa, reduzir um pouco a parte do trabalho que eu faço. Além disso, teve muita coisa, gente, tipo, muita coisa que eu tive que trabalhar em mim, porque eu era uma pessoa super retraída, como eu falei pra vocês. Na infância eu era super desinibida, super espontânea, mas depois que eu cresci eu perdi isso. Tive apoio também da minha família, da família do André, dos meus amigos,
amigos que não riram de mim quando eu falei que eu ia fazer um canal no YouTube. Isso é muito importante. Eu sou muito grata a isso, vou me emocionar aqui se eu continuar falando. E por mais que isso agora não seja a minha primeira fonte de renda, em algum momento pode se tornar, sabe? Em algum momento isso aqui pode dar algum fruto também. Então, desde que eu criei o canal, eu acho que tive uns 2 comentários de pessoas sendo meio chatinhas assim, mas também nem liguei, sabe? E é isso, assim, segue, porque nem sempre todo mundo vai gostar do seu conteúdo, vai gostar de você. Que bom que as pessoas são diferentes no mundo, tem conteúdo pra todo mundo. Então, gente, é isso, compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês se identificaram em alguma coisa dessas que eu falei. Comentem aqui embaixo, a gente pode conversar mais sobre isso também, me sigam no Instagram, se quiserem me mandar mensagem por lá. Eu não prometo responder rápido, mas eu prometo responder. Eu morro de medo que as pessoas se comparem comigo, sabe, de alguma forma, ou sei lá, por não estarem evoluindo na sua arte, ou por não estar conseguindo fazer determinada coisa. E eu acho que antes de se comparar, a gente tem que ver quais são os meios que aquela pessoa tá inserida. O que você vê aqui na internet é um espaço muito pequeno, é uma coisa muito pequena. Então não se comparem com ninguém. Se você não consegue desenhar bem o suficiente quanto você gostaria, tá tudo bem, vai no seu ritmo. Saiba que eu faço curso de desenho, por isso que eu tive uma evolução tão rápida assim. Eu desenhei a minha vida inteira, mas nunca consegui técnica, então eu precisei entrar num curso de desenho para aprender técnicas para conseguir evoluir. Eu tenho tempo para estudar, eu tenho pessoas que me apoiam, tudo isso faz a diferença, tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, compartilhe esse vídeo, tá? Quanto mais vocês curtirem, comentarem, compartilharem, mais eu vou conseguir atingir outras pessoas que talvez se interessem pelo conteúdo. Um beijo, se cuidem e tchau!